Gostaria de agradecer vocês por ter topado aqui conversar um pouquinho com o Projeto Empreender a Mais, falar um pouquinho da empresa de vocês, contar um pouquinho a história de vocês, né? Eu conheço, mas eu acredito que eu conheço pouco ainda, então eu vou ficar muito feliz de conhecer ainda mais vocês, né? E conhecer a história da empresa, né? O que ela faz. E para começar, gostaria que você se apresentasse. Legal. Eu vou começar, né? Sempre eu que fala mais, sempre começa, né? Primeiro agradecer também aí você, Henrique, pelo convite, né? Acho que pra gente que está empreendendo, ou pra gente que está trabalhando, criando uma empresa, criando uma marca, é sempre legal ter a oportunidade de você falar um pouco mais sobre aquilo que você faz, e divulgar um pouco daquilo que a gente tem feito. Então, obrigado pela oportunidade de poder falar. E eu queria apresentar, eu sou o Demetrios. A gente está aqui em Pinda um pouco mais de 2 anos, né? Ou deu 2 anos. E aí a gente resolveu mudar para Pinda por causa de um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais espaço e ter uma vida uma qualidade de vida melhor, né? Nós somos casados, né? Nós somos os donos da empresa e aí também não só sócios na empresa, mas também sócio na vida, né? Legal. Parceiros na vida e a gente tem feito isso como não somente um negócio de família, mas como algo que a gente tem feito para nossa posteridade também. E aí, no decorrer, a gente vai falando um pouco mais do que é a empresa, do que a gente faz e, né, como isso tudo aconteceu. Legal. Eu queria também agradecer você, Henrique, o Empreender é Mais. A gente se sente muito honrado por esse convite que você fez pra gente. Nós somos novos empreendedores, a empresa é muito novinha, mas acredito que o começo da jornada talvez seja... É um momento muito importante, é um momento que você vai estabelecer coisas que talvez você vai levar até o fim da vida da empresa. Então, é legal, enquanto tá tudo fresquinho aí na nossa mente, que a gente consegue compartilhar os erros e os acertos. O meu nome é Elisângela, o pessoal me chama por Elis, ou por Li, e como o Demetrio já falou, nós somos casados e trabalhamos juntos na Envision. Minha formação é em língua portuguesa, eu fiz letras muitos anos atrás. Uhum. E aí depois a vida foi acontecendo e a gente foi mudando, foi caminhando para um outro lugar. Mas legal. É mais ou menos isso aí, assim que começa. Legal. Mas antes de a gente falar do negócio de vocês, eu gostaria de conhecer mais ainda a história de vocês, né? Porque legal. É legal saber de onde vocês vieram, né? Como que vocês conheceram, né? Demetrio, Elis, como que foi a infância de vocês, né? Vocês são da onde? Como que foi a sua carreira profissional, a vida na escola? Como que foi? Conta um pouquinho, assim, de vocês. Falo. A gente praticamente cresceu junto, né? A gente se conhece desde os 5 anos de idade e a gente fazia parte da mesma igreja, nossos pais já se conheciam, já eram amigos e a gente morava muito próximo um do outro e isso desde os 5 anos de idade a gente já tinha um contato, mas o contato mesmo que a gente teve como amigos, né? Primeiramente a gente começou uma amizade ali, foi quando a gente tinha uns 15 anos, e aí a gente acabou, né, tocando junto, nós dois somos músicos, né? Tocamos desde da nossa infância, e aí a gente acabou indo tocar numa banda mesmo juntos, e desde os 15 anos, ficamos tocando por muito tempo lá, até que com os 17 anos a gente se apaixonou e acabamos namorando, e aí depois de um tempo veio o noivado, o casamento, e isso já tem quase 20 anos juntos, né? Legal. Isso é um pouco do que a gente se encontrou e de como aconteceu tudo isso, né? A gente tem... são 12 anos de casado, para completar quase 13, né? E a gente tem criado essa jornada juntos aí desde muito novinho, né? Como primeiros namorados, né? Que legal. E aí, meu primeiro namorado, primeiro noivo, primeiro casamento, então assim, tudo o primeiro. E a gente se alegra muito por ter essa cumplicidade e ter essa base forte estabelecida no relacionamento, né? Na amizade e no ser mesmo esse cúmplice mesmo, né? A gente tem um ditado que fala, né? Partner in crime, né? Tipo, parceiros no crime. Então é o que a gente usa muito aqui, que nós somos parceiros em todas as etapas, em todos os momentos, em tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto e vive um pro outro. Falando um pouco né? Você quer falar alguma coisa?
O que você ia falar? Não, eu ia falar um pouco da parte profissional. Ah, tá. É difícil. Já faz um tempo, né, que tudo começou. Bom tempo. Voltar no passado, mas acho que é interessante falar que o nosso contexto, assim, nós viemos de famílias muito simples. Então, minha mãe é costureira, o meu pai é pedreiro, meu sogro era segurança, minha sogra trabalhou em escola pública. Então, nós viemos de uma infância, assim, que talvez quem visse de longe, olhasse de longe, não esperava que a gente conseguisse conquistar muitas coisas. Por causa do lugar por onde a gente partiu. Mas acho que a gente é muito abençoado e juntando assim o esforço e um pouco de dedicação e a bênção de Deus, a gente conseguiu construir bastante coisa juntos. Então, quando a gente começou a namorar, a gente não tinha nada, talvez um carro velho só, a gente tinha. Mas assim, desde o comecinho a gente já foi lutando para ter a primeira casa própria, comprar um carrinho para poder trabalhar, conseguir os primeiros empregos. E construímos mesmo tudo junto, né? Sim. A base de muita parceria, muito trabalho. Legal. E umas risadas. Legal. Eu sempre pergunto para meus convidados aqui, como que foi você na infância, assim, do jeito, se era mais tímida, se era mais falante, mas eu quero ouvir o Demetrio falando como que a Elis era, já que vocês conhecem desde pequenininho. Como que a Elis era? A gente conhece muito, né? Muito bem. Tanto que, assim, a Elis sempre foi, né, pra mim, Li, né, sempre foi muito quieta, muito na dela, calada, mas, porém, muito, assim, direta ao ponto. Então, se ela fosse falar alguma coisa, seria falar o que ela tá pensando. Então, assim, do que ela tá pensando, ninguém ia segurar ela de falar. Então, sempre que você ouvisse algo dali, ou que você, mesmo que você ouvir hoje em dia, vai ser algo do que realmente ela pensa, porque ela é uma pessoa que fala pouco, mas quando fala, ela fala aquilo que está no coração dela, e ela fala aquilo que ela realmente tá pensando. Não é uma pessoa que você vai extrair toda a verdade dela. Mas sempre uma pessoa muito quieta, muito na dela, com poucos amigos também. Assim, são amigos muito seletos, né? E bem, sim, muito Próximos. Então, assim, ela vai ter uma pessoa assim que vai estar sempre, prefere se voltar para os livros, se voltar para a imaginação, né, do que uma roda de amigos, do que ela costuma falar que quando ela tem que falar muito, isso drena a energia dela, né? Então, quando ela para poder reabastecer as energias, ela precisa ficar quieta, ela precisa ter calma, ela precisa ter um lugar mais quieto, então uma pessoa mais reservada, né? E então essa é a Elisângela. E o Demetrio, né? O Demetrio é totalmente o oposto. Então, ele precisa falar o tempo todo, ele é muito comunicativo, aonde ele estiver, ele vai arrumar uma amizade, ele vai conhecer as pessoas, ele é totalmente, são os dois extremos. Então, ele sempre foi um cara de muitos amigos, muitos conhecidos, então sempre tem um contato para todas as coisas, um cara que gosta de resolver, as pessoas ligam por informação, por conselho, e ele gosta de falar, gosta de ensinar, então sempre foi esse tipo de pessoa, sempre alegre, dinâmico, líder, gosta de liderar, gosta de puxar o problema para si. Realmente, assim, às vezes eu preciso mesmo de um momento para ficar sozinha, um momento mais calmo para me reabastecer, e ele precisa, às vezes, encontrar pessoas, falar um pouco para se reabastecer. A gente mudou aqui para Pinda, uma cidade mais calma, estamos começando tudo por aqui agora, então nós temos poucos amigos, então às vezes ele fica um pouco isolado e a energia dele vai baixando. Vai treinando, Então ele precisa das pessoas para se sentir mais recarregado. Olha que interessante. Totalmente oposto, né? Sim, e até mesmo nas áreas de atuação, né? Ela é totalmente humanas, eu sou totalmente exatas, né? Então, assim, até nas áreas de atuação a gente diz que a gente concorda em uma coisa, né? A gente concorda na música. Na música. A gente concorda. Porém, assim, no resto, a gente, assim, totalmente um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, né? Olha só, nossa. Vocês conhecem desde os 5 anos e por que só com 17 começou a namorar? Porque... Como a Elisângela, ela é muito restritiva na amizade, né? Nas amizades dela. Eu não fazia parte do círculo de amizade, né? Ela era uma pessoa que estava mais
próxima, assim, na igreja, essas coisas, porque a gente se conhece muito, muito da igreja, né? E nessa época, assim, dos 5 anos até os 15, ela estava mais próxima da igreja e eu estava mais fazendo outras coisas, trabalhando, ajudando meu pai. É interessante dizer que, porque eu tenho esse histórico cristão, então eu sempre tive na minha mente que namorar é para casar. Então, com 12, 13, todas as minhas amiguinhas estavam dando o primeiro beijo, começando a procurar um parzinho. E eu era bem infantil, assim, a minha cabeça estava totalmente em outras coisas. Eu gostava de tocar meu violão, a minha guitarra, tinha a minha bandinha, eu gosto de jogar bola na rua, eu estava jogando bola com os meninos, mas não estava pensando em namorar. E aí eu fui amadurecendo, um pouco mais velha, então quando eu chegou aos 16, aos 17, ele teve que me sacudir e falar, ô, menina! Pra eu perceber que ele tava querendo alguma coisa. Então, eu não tava procurando isso e eu sabia que eu não tava afim de ficar experimentando as coisas. Eu sabia que aquele seria o que eu iria casar. Que legal, que legal. Legal, mas o Demétrio já tinha um interesse. Sim. Então a gente se conheceu mais, a gente ficou mais próximo quando a gente tinha uns 15 anos, né? Porque a gente tava todos os dias juntos, né? Porque como a gente tocava nessa banda juntos, a gente tocava todo final de semana. Então, assim, entre ensaios e tocar nos lugares, a gente tava muito junto. E aí, quando você fica muito junto com uma pessoa, né, você vai olhando para ela melhor, né? Você vai se interessando um pouco mais. E aí, sim, né? Eu já estava mais interessado, né? E aí eu falei para ela, né? Sei lá, se ela queria namorar comigo, mas ela nem pensava nisso. Ela falou, como assim? Nem tô pensando nisso. Ele era meu melhor amigo. Era? Eu pensava. Olha. E chegou do nada, Elis, um pedido aí de namoro. Eu demorei pra perceber, eu não percebi não, todo mundo percebeu, menos eu. Tava meio devagar ela. E aí quando ele pediu que eu fui pensar no assunto. Ainda pediu 2 dias pra pensar, hein? Pediu 2 dias? 2 dias! Não 3, 2 dias. 2 dias. Eu digo que foi o cara que começou a namorar e nunca não deu um beijo. Eu esperei 2 dias ainda. É isso aí. Nossa, eu acredito muito também nisso. Eu acredito muito no relacionamento, eu acredito muito na família. Meu principal valor é família. E é muito bom escutar isso, é muito bom ver um casal desde pequeno se conhecer, fluindo, deixando tempo ao tempo também, amadurecendo as ideias, né? Construindo, porque quando você constrói algo que demora, dá mais trabalho para ser construído, né? Tem 2 dias para dar um sim, isso se torna mais forte, né? Não quer dizer que vai dar certo, vai dar errado, mas não sei, eu acredito que fica mais forte, né? Construir assim, nesses princípios, de pensar, não, eu quero isso e quero levar a sério isso, quero levar muito a sério isso, né? Não quero ficar brincando, não quero ficar testando. E eu acredito muito nisso também, eu com a Andressa aqui também, ela é minha primeira e única namorada, a gente já tá junto há 20 e poucos anos, 23 anos, e que bacana ver um casal assim também, porque eu acredito muito na força da família mesmo, e vocês construindo isso tudo junto, né? E como que foi a questão profissional de cada um? Pra mim, eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? Meu pai, além de ter o trabalho dele formal, né? Meus pais sempre foram muito comerciantes, né? Então, desde pequeno eu trabalhei com meus pais. Meus pais tinham comércio de aves, essas coisas, e eu sempre trabalhei com eles desde os meus 11 anos de idade. E aí, quando foi nos meus 18 anos, eu resolvi ir fazer a universidade, né? E aí eu parei de trabalhar com eles e fui fazer a universidade. Eu fiz como formação, primeira formação, administração, porém eu fui muito pro ramo de logística. Né, meu primeiro emprego, apesar de meu primeiro emprego ter sido em RH, né, na parte de recursos humanos, eu sempre gostei muito da dinâmica da logística, de todo dia ser um dia diferente, todo dia ter um problema diferente, e também essa parte geográfica do Brasil e também do mundo como um todo, né, por causa de exportação e importação, sempre me chamou muita atenção. Então, logo desde cedo, antes de me formar, eu já estava na área de logística, né, muito cedo, como a Ali falou, eu sempre gostei de liderar, eu sempre tive em posição de liderança, então, desde muito cedo, eu estava em posição de liderança dentro das empresas, né, começando em pequenas e médias empresas, e como liderança, como líder, com supervisão, e aí então eu assumi um cargo de supervisor de uma média empresa para poder coordenar toda a parte de distribuição, e com isso eu precisava de algo mais. Foi quando eu fiz minha pós
em supply chain. E aí, então fiquei mais algum tempo coordenando essa parte de logística, e eu fui para a Whirlpool, que é uma empresa americana, também fazer parte de coordenação de transportes nível Brasil, né? Então, nessa época, eu viajava muito e estava sempre em um estado diferente para poder fazer auditoria em fornecedores, ou ver operações, ou resolver alguns tipos de problemas. E aí eu acabei, em 2016, fechando esse ciclo de aqui no Brasil trabalhar, e eu senti a necessidade de fazer algo fora do país, né? Tanto para melhorar o meu inglês. Quando você trabalha numa empresa multinacional, o inglês ele é muito importante. Então, tanto para fortalecer o meu inglês como para ter uma formação fora do país. Em 2016 nós resolvemos se mudar para a Inglaterra para fazer um mestrado fora do país, né? 2016? E aí, 2016. E aí a gente tinha um intuito, né, de fazer esse mestrado, né? Seriam 2 anos e meio fora do país, para poder estudar, né? A gente já tinha escolhido a cidade, já escolheu a universidade, e a gente juntou tudo que a gente tinha e como se diz no modo mais popular, a gente meteu o pé do Brasil e fomos para a Inglaterra em busca desse sonho, né? E o legal é que a gente foi realmente com um sonho, né? E a gente tinha planejado tudo, dinheiro para um MBA, né? E a gente com vontade de fazer, né, os dois, fazer o MBA, e aí de novo a parceria entra e assim, como ela é muito importante, né? Então a gente entrou no acordo e falou, como a gente não tem dinheiro para os 2 MBAs, o que a gente vai fazer? Um trabalha e o outro estuda. O outro, quando esse terminar, ele vai trabalhar e o outro vai estudar. Então a gente fez essa parceria. Só que assim, né, a gente foi com o intuito de eu estudar, porque já era o que estava planejado, já era o que estava tudo certo, né? E também a gente tinha na cabeça, depois, como eu tinha muita experiência, e essa área, a minha área é uma área muito forte em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Eu falei, então eu estudo, você trabalha, né? Porque aí não precisava trabalhar muito, muito hard, assim. A gente acabou, aí a gente foi, só que chegando lá a gente viu a situação de imigrante, e aí a gente se deparou com uma situação que a gente não esperava, que era uma situação que não tinha nada a ver com aquilo que a gente tinha planejado, né? A gente vai sair de um país com uma diferença de 6 vezes a moeda, né? E aí você começa a comprar as coisas, a gastar, a planejar, a ver os custos, né? A gente diz que quando a gente planejou tudo isso, a libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra, ela custava 3, 4. Quando a gente foi, ela custava 6,50. Então, assim, mudou muitos planos. E aí, chegando lá, a gente se deparou com a situação e de como a gente já tinha morado um mês e pouquinho na Inglaterra, feito nosso intercâmbio lá. Mas, assim, uma visão totalmente diferente do que era quando você vai residir mesmo, quando você vai trabalhar, quando você não tem caixa, né? Porque quando você vai morar, você não tem... Você tem um caixa, mas que não dura para sempre. Então, você precisa procurar um emprego, você precisa procurar uma casa para alugar, você precisa alugar, você precisa comprar móveis, você precisa comprar tudo, utensílios, e isso vai ficando cada vez mais difícil. Perdão. Então, assim, e aí a gente se deparou com uma situação totalmente inusitada daquilo que a gente esperava, e aí eu lembro que ali foi trabalhar um dia e ela voltou e falou, não consigo. Então, assim, tipo, porque quando você chega num país, você chega num subemprego, né? Sim. Então você vai lavar um prato, mesmo assim, sem formação ainda, né? E eu digo muito que aqui no Brasil a maioria da população que fala, que tem habilidade no inglês, quando vai para fora, se depara com uma situação totalmente diferente, né? Então a gente também saiu do Brasil com aquele nível de inglês avançado para o brasileiro, mas quando você chega lá fora ele é muito básico, né? Você se depara, porque assim, eu digo que a língua, ela não é somente as palavras, mas ela é a cultura também, né? Então as coisas são faladas da forma por causa da cultura. O pessoal não vai ficar esperando também, né, Demetrio? Você não entender vai. o que eles estão falando, né? No supermercado, nas coisas que você vai, ele abre o inglês e acabou, né? É isso aí, é a língua dele nativa. Então, assim, e também tem muitas gírias, tem muitos dialetos, né, que as pessoas falam naquele lugar. E a gente escolheu uma das piores cidades, onde o sotaque é o mais difícil da Inglaterra. Então, assim, a gente meio que acabou sofrendo um pouco mais por causa disso, né? E quando você vai, a gente morou no meio da Inglaterra, a segunda maior cidade da Inglaterra, que chama Birmingham, e lá é um dos sotaques mais pesados que tem na Inglaterra. E aí quando você sai muito da região central, você sente já um pouco mais de dificuldade para poder falar,
né? Porque as pessoas elas lidam menos com os imigrantes, então as pessoas têm essa dificuldade, essa barreira, esse mesmo preconceito, né? Então a gente chegou lá totalmente se deparamos com uma situação totalmente diferente, e aí a gente meio que inverteu, né? Então eu falei, então tudo bem, eu já tinha alguns conhecidos, como ele falou, eu sou um cara fácil de arrumar amizade, então eu já tinha conhecido algumas pessoas, né? E eu falei, não tem problema, eu já conheci algumas pessoas aqui, eu vou trabalhar e você estuda. E aí a gente ficou assim, eu trabalhei, ela estudou, ela vai falar um pouco do que ela estudou lá na Inglaterra, né? E aí depois que ela estudou, ela foi trabalhar, já estava um tempo lá num cargo melhor, num emprego mais não subemprego, né? E aí eu fui estudar, e aí eu acabei me formando em negócios internacionais pela Universidade de Birmingham. Legal. E foi mais isso, a gente vai falar um pouco mais depois no decorrer da conversa aí. Tá. O meu lado, assim, da história, aqui no começo, né, quando eu terminei o colegial, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, não tinha pensado muito nisso, e aí teve uma oportunidade de fazer a faculdade com bolsa, né, uma bolsa que era a Escola da Família. Sim. E aí aquilo abriu muito as portas, porque se não fosse por essa bolsa, não sei quanto tempo ia demorar para estudar, mas foi muito bom, porque eu terminei o terceiro colegial. Você fez com a Bolsa Família? Isso. Nossa, aí mas já entrei... é bem puxado, né? Tem que trabalhar sábado e domingo, né? É abnegação. Então você tem que abrir mão de alguns churrascos, algumas festas de aniversário, mas para poder estudar. Mas, enfim, valeu a pena. Legal. E com essa bolsa eu fiz o curso de letras, e que eu lembro até hoje que o meu critério para escolher o curso foi: que curso que não vai ter nenhum número? Letras. E aí, assim, já juntou, né, com eu sempre gostei muito de ler, sempre meu gosto por literatura, sempre, assim, tive esse lado dentro de mim, assim, das letras. Então, aí fiz a faculdade de letras e fui ser professora, que eu fui professora por 10 anos na rede pública. Assim, para mim foi muito difícil, porque por ser introvertida, né? Sim, é isso que eu tô pensando aqui. É um ambiente muito barulhento, né? Você tem que falar o tempo todo, falar alto, repetir muitas vezes a mesma coisa. Então, assim, eu sempre gostei das palavras, né? Dos textos. Nossa, olha que coisa tão profunda que essa pessoa escreveu. Mas a realidade na sala de aula é completamente diferente. São outros desafios. E, assim, mas por não enxergar uma outra opção, eu fui professora por 10 anos. Nossa. Sempre que eu conseguia fugir da sala de aula, eu fugia. Então, um tempo eu trabalhava na biblioteca, um tempo eu trabalhava na coordenação das professoras. E até que, assim, a gente chegou nesse momento na nossa vida que a gente falou, o Demétrio estava com essa necessidade de algo mais, e a gente parou para conversar e a gente falou, e agora? A gente chegou num fim de um ciclo aqui, a gente vai começar o próximo como? Vamos ter um filho ou vamos morar fora? E aí a gente escolheu estudar fora. E aí, chegando lá, como ele contou, a gente, assim, o dinheiro que a gente conseguiu juntar, né, depois, acho que 1 ou 2 anos a gente ficou juntando dinheiro depois que a gente decidiu, vendemos tudo que tínhamos, e chegando lá só tinha dinheiro para pagar um curso. E aí, realmente, e dá para viver quantos meses, assim, o dinheiro? Dava pra gente viver uns 6 meses e pagar uma universidade, né? Um MBA custa em torno de uns 100 mil reais. Que com o inglês que a gente... O inglês que a gente tinha aqui, que a gente terminou o curso e o professor falou, estão fluentes, só falar. E aí chegou lá, a gente encontrou uma outra realidade. E o primeiro requisito para você conseguir, no nosso caso foi um mestrado, fazer um mestrado fora, é comprovar que você tem inglês suficiente. E o nosso plano aqui isso daí é tranquilo, a gente sabe bem inglês, a gente vai fazer esse teste. Aqui todas as provas que a gente faz, a gente passa. Então, lá vai ser igual. A gente vai chegar, vai fazer esse teste, nós vamos passar e começar a estudar. Só que foi um pouco diferente. Chegando lá, eu fiz a prova 6 vezes e não consegui passar. E nisso, assim, o tempo foi passando também. Então, a gente teve que procurar outros caminhos para conseguir cursar esse mestrado lá. E quando finalmente a gente conseguiu, né, decidir o que eu queria estudar e tal, e conseguimos passar essa questão do inglês, eu fiz um curso que se chama Língua, Cultura e Comunicação. Nossa. E é uma coisa mais global. Eu tentei sair um pouco dessa área da pedagogia, do ensino, mas continuar nessa área assim da língua, né, que eu gosto bastante. E no decorrer de 1 ano, nosso inglês melhorou bem, a gente foi também se adaptando mais à cultura do país, e aí as coisas foram ficando mais tranquilas, assim.
Tem até uma frase famosa, não me lembro de quem é aqui, um autor, mas que ele fala que a língua é o que nos une. E no primeiro ano que a gente chegou lá, nos primeiros 2 anos talvez que a gente estava lá, a gente se sentia muito separado Por conta da língua. Da cultura inglesa, por causa da língua. A nossa língua era um empecilho para a gente se conectar com outras pessoas. Então, a maioria dos nossos amigos eram brasileiros que viviam lá na Inglaterra, né? Mas passada essa fase inicial, aí tudo já foi se encaminhando, eu consegui, então, o primeiro empreguinho que eu consegui lá, que eu só fui um dia, foi para limpar a carteira numa escola. Era para limpar uma escola. E eu cheguei na escola, comecei a esfregar as carteiras lá, pensando, o que eu vim fazer aqui, né? Nossa, Liz, você era professora. Você foi coordenadora antes de ir, né? Coordenadora. Então, e foi para lá. Eu coordenava na escola, estava relativamente bem, concursada pública, ia ter um emprego até o final da vida. E chegou lá limpando carteira e eu cheguei com uma cara bem, acho que tão detonada, derrubada, que o Demetrios falou, não precisa ir amanhã. Tá tranquilo. Desse jeito. E aí ele trabalhou para eu poder estudar, e conforme a gente foi aprendendo mais o inglês, aí eu consegui um emprego um pouco melhor, né, que você num escritório, que você se relaciona com outro tipo de pessoa também, e aí tudo foi melhorando, mas nesse interim desses 2 primeiros anos a gente fez bastante coisa diferente, né, tudo que a gente podia fazer, dar aula de violão, eu nunca cheguei a fazer faxina, mas o Demetrios trabalhou com pintura, trabalhou em restaurante. Lá é muito popular essa questão da entrega de comida. Então a gente trabalhamos bastante, fazendo na chuva, na neve, no sol, no verão, quando todo mundo tá no parque. A gente estava entregando comida. No final de semana ainda, né? No final de semana, até conseguir um empreguinho um pouco melhor e mais na nossa área de atuação, né? Sim. Mas é mais ou menos assim que começa. Legal. E vocês ficaram quanto tempo lá na Inglaterra? 6 anos. 6 anos? 6 anos. E como que foi, assim, de uma forma bem resumida, aí, esses 6 anos na Inglaterra? Que era pra ser 2 anos e meio, né? Que era pra ser só uma ida pra estudar e voltar. Se tornou 6 anos, mas assim, a gente diz muito que a Inglaterra, esse processo, né? Não, acho que qualquer lugar que a gente fosse, acho que teria ser imimigrante, cria uma casca em você tão forte que nada mais te abala, né? Então, conta mais. Então, assim, pra gente foi algo que blindou a gente de muita coisa, né? Blindou a gente de olhar para algumas coisas que não merecem ter valor, né? Então, assim, pelas dificuldades, porque você foi menosprezado, porque você não foi considerado, né? E a gente tinha uma fala muito que a gente usa muito. A gente é guiado pelas nossas certezas, né? Então, o que é a certeza pra gente? O que é nosso objetivo? Então, a gente tinha um objetivo lá que era ir lá estudar. Então, não importa o emprego que eu vou ter, não importa como eu vou me relacionar ou como eu vou viver nesse tempo, se meu objetivo era ir e fazer esse mestrado. Então a gente colocou todas as nossas fichas, era a nossa certeza, né? Então a gente apostou tudo que a gente tinha, né? A gente foi bem engraçado porque quando a gente foi, né, nossos familiares, nossos amigos falavam, vocês são malucos, né? A Elisângela é concursada pública, Demetrios trabalha numa grande empresa, vocês têm a casa de vocês têm carro, vocês têm tudo que vocês precisam, vocês têm aqui. Vocês vão largar tudo e se aventurar numa coisa nova, mas é aquilo que a gente precisava. Então a gente saiu daqui, Demetrios e Elisângela, de um jeito, e a gente voltou totalmente diferente, dando valor a coisas diferentes, olhando para as pessoas como diferente também, porque às vezes nem é por maldade, mas quando você não passa por algumas situações, você nem conhece, né? Você não tem empatia pelas outras pessoas, porque você nunca passou por aquilo, né? E quando você tá no mesmo patamar, você tá na mesma situação, você olha com empatia. Então, a gente diz que esses 6 anos foi um processo de lapidação. Então, isso lapidou a gente para ser melhores pessoas, para ser melhores amigos. Então, até na amizade, né, a gente acredita que a gente se tornou melhor porque a gente era muito respaldado pela nossa família. Então a gente era muito... eu tenho a minha família, então eu não preciso de mais ninguém. Eu tenho o amparo da minha família. E quando você vai pra fora, a sua família são seus amigos.
Uhum. Então, até dar valor mais, até ser um melhor amigo, olhar para os seus amigos e você prestar atenção de como eles estão, de que eles estão precisando, né? Ou estar mais perto, isso tornou a gente melhor, né? A gente deu essa atenção melhor. Então, a gente diz que esse processo tornou a gente melhores filhos, melhores amigos, melhores marido, melhor esposa. Então, isso lapidou a gente de uma forma que a gente se tornou pessoas melhores, né? Porque foi um processo que fez a gente olhar para coisas que a gente nunca teria a oportunidade de olhar aqui, né? E aí dar valores em coisas diferentes também. Que legal. Que legal. Que bacana ouvir isso tudo. Mas me fala algum perrengue que vocês passaram pra gente dar continuidade e falar sobre inglês. Só um. O que ficou mais marcado aí pra vocês, pra cada um? Acho que uma das coisas que vem na minha mente é quando a gente foi porque quando você chega lá, você não conhece ninguém, não conhece a cidade, né? Graças a Deus a gente, através de amigos, nós chegamos na cidade que a gente queria. Tinha uma pessoa lá para receber a gente que já conhecia a cidade, falava português. E esse cara, que é o José, né? Ele chegou lá, ele recebeu a gente muito bem e ele falou: olha, eu conheço um rapaz, um senhor que aluga flat. Então, eu vou alugar apartamento. Então, eu vou entrar em contato com ele para ver se ele tem algum livro para vocês poderem morar, porque pela imobiliária é difícil, porque tem todo uma checagem de crédito que eles fazem lá, e como a gente é imigrante, acabou de chegar, tudo é complicado, né? Não fala direito a língua. E aí ele entrou em contato com esse senhor e arrumou um flat pra gente que era no sótão. Era uma grande casa que ele transformou em vários flats. No telhado, e você subindo assim, era no telhado. Então, assim, a pia tinha um telhadinho assim, né? A pia ficava bem embaixo do telhado, você lavava a louça com a cabeça encostada no teto, um carpete muito usado, carpete por todo lado no banheiro, assim, um ambiente bem assim, simples, muito simples. Então, quando eu entrei lá, eu falei, meu Deus, acho que eu não vou conseguir morar aqui. Ele falou, Lia, esse é o lugar. Arrumei um flat pra gente. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu. Enfim, mas aí eu tava lá no flat e o Demetrio saía pra trabalhar. E lá na Inglaterra é tudo por telefone. Nada pela internet, nada pessoalmente. Tudo você tem que ligar. E assim, o inglês abria a boca, eu não entendia nada. Não entendia nada. Quando eu falava, também era difícil para eles entenderem. O Demetrio saiu de manhã e ele falou, olha, era para resolver a água, a luz ou qualquer coisa assim. Ele falou, tá aqui a conta, você vai ligar lá e vai resolver. Eu rodei no flat, eu rodei com o celular na mão, com a conta na mão, eu ia no banheiro. Quando eu pensava em ligar, me dava... Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou... Era a dificuldade para você, assim, fazer uma ligação. Então, assim, um dos perrengues, né, que a gente tinha era você ter que resolver tudo por telefone e você desligar e falar, olha, eu acho que eu resolvi. Eu não sei o que ela falou, eu não sei o que é para fazer, mas eu acho que eu fiz o que tinha que fazer. E ficar nessa assim. Então, um dos perrengues iniciais, assim, é sempre com relação à língua. E o que torna você mais humilde também é você ter que chamar um amigo para falar, olha, você pode ligar aqui nesse número e marcar o médico para mim? Você pode ligar nesse número aqui para mudar o meu endereço da água? Então, você ter que pedir favor para as pessoas para fazer coisas que eu faria, que a gente tinha independência aqui, ou então você quer fazer uma grande compra no supermercado e você não tem carro. Então, no seu carrinho de mão lá de feira, que você vai no mercado, no frio, não comporta. Você tem que escolher se você quer trazer uma água e um leite, né? Se você quiser trazer um leite a mais, já pesa no carrinho, você não consegue trazer. Então, assim, você não tem um carro, às vezes tem que pedir ajuda para alguém. Olha, eu preciso transportar isso, você não me dá uma carona. Tudo isso foram perrengues muito rotineiros, né? Que amaciaram bastante a gente lá na Inglaterra. Muito. E o legal, quando a gente falou que a gente se tornou, acho que melhorou muito a gente, esse é um ponto, né? Como a gente chegou lá, a gente não conseguia fazer uma ligação, né? E é engraçado que muito do telemarketing da Inglaterra, eles estão situados ou na América Central ou na Índia. Então, assim, você liga, quem te atende é um indiano, né? Ou quem te atende é talvez um caribenho. Então, assim, os sotaques, eles são muito diferentes. Então, você quase, né? A gente tinha até alguns amigos que falavam assim, cara, não tem problema, você não entende. Amigos ingleses, né? Não tem problema que você não entende, eu também não entendo, às vezes. Então, assim, porque o sotaque é muito carregado, porque tá em outro país o telemarketing. Mas isso é legal, porque assim, depois que a gente passou por essa fase, depois que a gente já tinha mais habilidade no inglês, as pessoas pediam pra gente e a gente fazia com o maior prazer, né? As pessoas às vezes falavam, você pode ir no médico comigo, né? Eu tinha um amigo que ele falava assim, você pode levar minha filha no médico, porque eu não falo inglês e eu preciso que fale inglês.
E aí o médico chegava lá, você é o pai? Aí eu falava, sou o pai. Porque não podia entrar o pai, né? Na época de pandemia, você não podia entrar se você não fosse o pai, né? E as pessoas aí não falavam inglês, e aí as pessoas pediam pra gente, a gente fazia com muito prazer, porque a gente precisou já. Então a gente sabia a importância disso. Então, é isso. Talvez se a gente não tivesse passado por isso, eu digo assim, que se a gente tivesse chegado na Inglaterra e arrumado bons empregos, a gente não seria as pessoas que a gente é hoje. A gente não seria aquilo que a gente se transformou hoje, ou aquilo que a gente desenvolveu, aquilo que a gente construiu, né? Porque a gente seria pessoas totalmente diferentes, né? Então, isso aí marcou bastante a gente. E o meu perrengue, assim, o meu já foi, foram tantos, né? Mas acho que o pior foi quando eu trabalhava num restaurante, né? E era esse daí, né? Ali fala que o que eu tenho de mais importante é meu cabelo. E lá eu tinha que colocar um chapéu, e eu ficava com o chapéu o dia inteiro. Né? Aí ele falou, Demetrio virava ninguém, né? Ele colocava o chapéuzinho assim, bem triste pra ir trabalhar. Nossa. E aí esse foi um emprego que eu arrumei, foi um dos meus primeiros empregos que eu arrumei. E eu lavava prato nesse restaurante, né? E aí eu saí de um cargo de gestão, de um cargo estratégico aqui do Brasil, para ir lavar prato, né? E assim, realmente não foi uma opção, porque realmente a gente tentou empregos bons, empregos do nível que a gente tinha no Brasil aqui, e realmente não deu, né? A gente fazia algumas entrevistas e não deu. Então assim, falar, foi porque foi por opção? Não, foi porque o que a gente achou foi aquilo, a gente precisava pagar a conta do dia a dia, né? Porque você pensar em um país para ir para outro com a diferença de 6 vezes, cara, se você ficar um mês sem trabalhar, você perdeu 6 vezes o dinheiro que você tinha, entendeu? Porque você gastava aqui no Brasil, você gastou 6 vezes mais, né? Então, assim, a gente precisava falar, não tem que fazer, não tem que escolher, né? E aí eu fui, e aí eu tinha lá o que a gente chama de shifts, né? Que são os turnos de trabalho. E aí eu cheguei um dia no meu turno, e aí o meu gerente que já mandou pra mim, ó, vai jantar. E eu, cara, 5 horas da tarde, eu vou jantar como? Acabado de chegar. Tinha acabado de chegar, e antes de sair de casa eu tomava um café, a gente tomava um café junto e eu saía pra trabalhar. E aí eu chegava fazia das 5 à meia-noite no restaurante. E aí, eu cheguei no restaurante e o cara vai jantar. Eu falei, cara, sinto muito, não dá pra me jantar. Eu não tenho fome nenhuma. Não, mas esse é o único horário que vai ter. E aí, eu falei, não, então não vou jantar. E aí o cara já não gostou, né? Esse cara era um cara de Bangladesh. E aí eu fiz assim, e aí o cara com sotaque bem pesado, assim, mas era o gerente daquele turno, né, do restaurante. E aí eu fiquei aquele dia inteiro, eu fiquei aquela noite inteira sem jantar. E aí, era assim, meu último ônibus era 15 para meia-noite. Então eu fazia tudo rápido no meu serviço, mas eu saía meia-noite, né? Aí eu fiz tudo rápido no meu serviço para mim sair e pegar o meu ônibus. E aí, nesse dia, como ele tava meio injuriado comigo, assim, porque eu falei que não ia jantar, né? Ele fez eu ficar até meia-noite. E aí, cara, eu falei, meu, porque a matemática, ela não fecha, sabe? Se você perdeu o seu ônibus e você ter que pagar um Uber pra cá, você perdeu seu dia de trabalho. Entendi. Então, assim, aquele dinheiro que você ganhou naquele dia, ele foi por água abaixo pra você ter que pagar o Uber. E aí eu peguei, deu rapidinho, aí um amigo meu falou assim, no restaurante, falou, Demetrios, vai embora, que eu seguro pra você aqui. Mas isso já era, tipo assim, 17 pra meia-noite. E eu peguei minhas coisas, nem troquei de roupa, peguei minhas coisas e saí correndo. Quando eu tava descendo, era um shopping, né? Quando eu tava descendo no shopping assim, eu torci meu pé. Ixi. E aí assim, mas assim, consegui pegar o ônibus, torci meu pé, eu saí do jeito que eu tava do restaurante, e aí eu falei assim, nunca mais eu volto aqui. E aí assim, aquele dia eu falei, aí eu nunca mais voltei no restaurante, pedi minhas contas e não voltei mais. Olha. E aí fui arrumei outro emprego. Mas esse dia, acho que pra mim foi um dos meus dias mais assim que eu falei, o que eu tô fazendo aqui que eu tô fazendo aqui nesse país? Olha isso. E a empresa de vocês, qual que é o nome? Envision. Envision. Aí ela é LXD, né? Que a gente fala que é LXD, que é as siglas para Learning Experience Design. Então, assim, que é desenvolvimento de cursos, de desenvolvimento de cursos, né? Tá. E a empresa de vocês nasceram lá na Inglaterra ou aqui no Brasil? Nasceu lá na Inglaterra. A gente sempre teve isso na cabeça, né? Eu como eu era muito dessa parte de logística, de transportes, eu sempre tive na minha cabeça de um dia ter meu próprio negócio, de ter minha própria empresa, mas sempre voltado para logística, sempre voltado para armazenagem, para transporte. Eu tenho alguns amigos empresários e a gente vamos montar alguma coisa junto, vamos fazer alguma coisa junto. Nunca pensei que a gente... Um
como Deus faz as coisas, né? Porque ele sempre teve essa mentalidade. Ele tinha já o nome da transportadora dele, ele já tinha orçado caminhões, ele já tinha amigos para fazer parceria, né? Como seria a transportadora. E aí, de repente, ele se vê trabalhando numa empresa de treinamento. Desse jeito. Então, assim, a gente sempre teve no coração esse ponto, porque a gente sempre teve, assim, essa vontade de ter um pouco mais de liberdade, né? E indo para a Inglaterra foi outra coisa também que lapidou a gente. Como a gente trabalhou um tempo como autônomo lá, a gente acabou tendo esse gostinho do que é você fazer o seu próprio horário, você fazer sua própria agenda, você fazer suas próprias férias, você se planejar para você tirar uma férias onde ninguém consegue tirar. Perde um pouco o medo do risco, né? Sem dúvida. Porque ser autônomo era a única opção. Isso, Então, o risco já estava ali, não era uma opção, né? Você já estava empreendendo, né? Isso, sim. E aí você percebe também que não tem só risco, mas que também tem muitas vantagens. Sim. E o que o Demetrio falou é que a base do empreendedorismo é a liberdade. E assim, a gente sempre teve isso na nossa cabeça. Apesar de a gente estar lá e ter conquistado o mestrado, né, em boas universidades, e ter isso na cabeça, ter melhorado nosso inglês muito, né, a gente estava na cabeça, vamos voltar, a gente vai conseguir excelentes empregos, né? E meus antigos diretores, né, quando você voltar, a porta tá aberta para você, você pode voltar. Mas a gente foi sentindo esse sabor, sabe? De falar, a gente se planejar, a gente vai tirar férias nesse período, né? A gente tem que fazer tal coisa nesse dia, então esse dia a gente vai tirar o dia... vai tirar o dia de folga. Então a gente ter essa flexibilidade. Não, eu não vou trabalhar hoje de manhã, mas eu vou trabalhar das 2 às 10. Então assim, você fazer a sua agenda. É lógico que tem dias que são malucos, né? Que você trabalha 16, 18 horas. Bastante dias. Mas a maioria deles. Mas assim, quando você quer fazer algo, né? A gente consegue se planejar, né? Ainda mais o nosso ramo, que é um ramo totalmente remoto, né? Um ramo que a gente lida com nossos clientes totalmente online, a gente não precisa estar fisicamente não sempre fisicamente, né? A gente também preza em ter algum contato com nossos clientes, né? Então, a gente, de tempos em tempos, a gente tem uma rodada com nossos clientes de conversa, de estar mais próximo com eles. Mas, assim, como a gente pode ficar à distância, a gente consegue administrar muito bem, né? A gente consegue estar em outros lugares, né? Hoje a gente trabalha de países diferentes, trabalha com países diferentes. A gente chegou para trabalhar com 10 países diferentes ao mesmo tempo, né? Pessoas em 10 países diferentes. Então, assim, essa liberdade fez a gente querer empreender e querer investir cada vez mais na empresa, né? Igual ele falou, nós somos velhos com a vontade de empreender e com esse desejo de ter um negócio próprio, mas com a empresa a gente é novo, nesse ramo a gente é novo, né? Mas acredito que o empreendedorismo, da minha perspectiva, é um caminho sem volta. Então, o Demetrio sempre teve essa ambição de voltar num cargo maior, né, na antiga empresa, mas depois que a gente começou no empreendedorismo, todos os ex-amigos deles convidaram ele para voltar e ele não voltou. E hoje, assim, como a gente trabalha com grandes empresas, talvez 1 em cada 3 empresas convidam a gente para ser funcionários deles, diretos deles. Então a gente, uma vez por mês a gente tá falando, não, eu gosto de... Hoje, né, a gente falou. Isso, eu gosto de trabalhar dessa forma para mim mesmo, business to business. Muito obrigada. Depois que você vê, é difícil desver, né? É muito... Mas me fala um pouquinho do negócio de vocês. Como que é, como que vocês operam, o que cada um faz, como que tá hoje. Então, assim, a nossa empresa ela começou durante a pandemia. Eu sempre trabalhei com a questão do ensino, mas nunca do ensino empresarial também, nunca na área. Sempre fui muito alheia a tudo que diz respeito à empresa, porque eu fazia trabalhava no público, né? No ensino público. Mas na pandemia, essa área ela entrou muito em evidência. Ficou quase impossível não ver. E aí, assim, eu tinha os requisitos para uma empresa de ensino online, né, na área de empresas, eu tinha quase todos eles. Era alguma teoria, algum conhecimento, assim, que eu poderia aprender naquele momento, mas o conhecimento do design, o conhecimento do ensino, facilidade com tecnologia, boa parte eu já tinha, enquanto o Demetrio estava na administração. Tinha essa parte, sempre teve essa parte gerencial muito forte nele. Então, o que a gente fez, durante a pandemia, a gente uniu isso. Então, o meu conhecimento pedagógico com o conhecimento dele gerencial. Então, a empresa, o produto da empresa hoje
são treinamentos e-learnings, que a gente chama, né? Treinamento online. Então, por exemplo, alguma pessoa que vai fazer pode ser para a universidade, pode ser a indústria que for. A gente já trabalhou para o governo americano, para o governo inglês, trabalhamos na área financeira, na área de vendas, RH, supply chain. Não importa o assunto, porque a gente não lida com o assunto, a gente só lida com o formato. Então, eu coloco tudo na formatação que o cliente precisa para estar disponível online para o empregado dele, para o funcionário dele. Eu e o Demetrios, a gente desenvolve, nós dois lidamos com essa ferramenta de desenvolvimento, e o Demetrios, ele cuida de toda a parte financeira, a parte de administração mesmo, de todos esses contratos. Documentação, legal, exato. contabilidade. Tudo que é burocracia é com ele. Entendi. A gente divide muito assim, e o legal de como a gente chegou aqui é que parece que no decorrer das nossas carreiras, eu digo que, né, a gente pode falar que foi a vida, mas eu digo que foi, por acreditar muito em Deus, foi Deus preparando a gente e formatando a gente para esse momento, né? Então, eu digo que a Envision foi um presente que Deus deu pra gente, assim, no momento que a gente mais precisava para tomar algumas decisões, né? A gente não poderia voltar pro Brasil, né, se não tivesse a Envision, né? Porque a gente voltaria para o Brasil num formato, e indo mais além, né? A gente não poderia estar em Pinda se não tivesse a Envision, né? Porque as melhores oportunidades nas grandes empresas estão em São Paulo, né? Meus contatos estão todos em São Paulo, né? Mas eu digo, por isso que eu falo que foi um presente de Deus, porque além de a gente ter uma empresa que tem crescido a cada ano, né? A gente tem uma empresa que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? E a gente escolheu Pinda, né? Por causa de toda a tranquilidade que a cidade pode dar, de toda essa liberdade, né? Esse benefício que a gente tem entre a vida, né? Uma qualidade de vida muito mais alta. Então, eu acredito que a gente foi preparado para esse momento, né? Então, a minha formação totalmente desde do RH, que eu fui como o meu primeiro emprego, até lidar com pessoas, até eu gerenciar grandes budgets, né, de grandes empresas, de milhões de dólares, né, e trabalhar em grandes projetos para trazer redução de custos, né, e lidar muito com essa parte burocrática de rotina, de liderar pessoas, misturado com essa parte tributária. Então isso me preparou muito, me deixou muito robusto para esse momento. E ali, é engraçado que ela veio da parte de letras, de ensino, pedagogia, né, fez pós em psicopedagogia, e aí ela tinha essa vontade, essa facilidade, essa vontade de design, e aí eu acho que eu vou fazer um curso de design, ela foi fazer um curso de design, antes de a gente ir pra Inglaterra, ela fez um curso... procurando uma oportunidade para estudar design. Design, todas as ferramentas de design, e aí depois, lá na Inglaterra, ela trabalhou, a gente chama, os fóruns lá, a gente chama de courts, né, então são as courts, e lá eles não têm escrivãos, né? Lá eles contratam uma empresa para poder fazer essa parte que o escrivão faz aqui. Então, e ali trabalhou como uma escrivã lá na Inglaterra. Então ela ia para os fóruns e ficava lá digitando e pegando tudo, tendo conhecimento de todos os casos, dessa parte legal. E isso te traz uma responsabilidade e também um peso maior quando você vai tratar com uma empresa, porque se você foi contratado para uma empresa para lidar com todos esses casos do governo e a empresa confiou isso em você, as outras empresas também confiam. Tanto que um dos nossos primeiros serviços que a gente teve foi nesse ramo legal, né? E porque ela tinha trabalhado com isso, também você precisa ter, a gente diz que precisa ter estômago para você ouvir os casos, para você sentar num júri e ouvir os casos, precisa ter estômago. Então, por causa disso, a gente arrumou o nosso primeiro emprego. Então, nesse período eu tava trabalhando já na Amazon, né? Trabalhei um tempo na Amazon, na Inglaterra, né? E aí ali arrumou esse primeiro contrato, né? E eu fiquei meio que na retaguarda. Então, eu fiz a parte burocrática, né? Eu abri a empresa, eu contratei um contador, eu arrumei as contas da empresa e falei, toma, é sua, né? Então, foi desse jeito. Aí ela começou a trabalhar, fez esse primeiro contrato, esse primeiro contrato gerou outro contrato, e gerou mais outro contrato, e foi gerando contrato, até um dia que ela falou, você precisa sair da empresa e me ajudar, né? E aí foi quando eu deixei a Amazon, né? E vim trabalhar com ali na Envision, né? E aí a gente aí ficou muito mais estratégico, né? O que era para ser um emprego para Elisângela, né? Um alto emprego, né?
é um autoemprego, né? Uhum. Seria uma empresa para ela tocar, porque é mais a área dela, então eu ficaria mais no backstage, assim, sabe? Nos bastidores, assim, dando um suporte com a parte legal, com a parte de conhecimento que eu tinha, né? Apesar da legislação ser diferente na Inglaterra e a parte contábil também, mas no grosso, assim, as coisas, elas se parecem bastante, né? E aí, então, eu fazia toda a parte de contabilidade junto também, e aí dava para um contador só para ele fazer a parte legal, né? Então a gente tinha também essa parte de, né, porque o que acontece com muitos empresários, né? O empresário, ele não sabe o valor do seu produto, ele não sabe o quanto custa o seu produto, ele não sabe o quanto ele precisa para poder passar por um momento de crise, né? Porque tem vezes que a gente não tem recurso, ou você não tem contratos. Então, assim, o fluxo de caixa, ele é muito importante na vida do empreendedor. Então, com a minha formação muito voltada para negócio e muito voltada para estratégia de negócios, a gente foi criando isso, né? E eu fui criando isso para ela. Mas chegou um momento que, assim, os clientes vieram, né? A gente focava muito na parte de saúde, então a gente trabalhou com grandes órgãos dos Estados Unidos, grandes órgãos na Inglaterra também, focado para saúde, mas a gente foi trilhando para outros caminhos e hoje a gente atende todos os tipos de treinamento. Então, desde de a gente fazer uma introdução para o funcionário que está chegando, né, até o funcionário que quiser ter treinado em contabilidade, a gente cursos de NR, que é a parte de segurança, né, de parte de eletricidade, essas coisas, segurança do trabalho, parte de burocrática do sistema de direção de Detran da Inglaterra. A gente também trabalhou. A empresa de vocês fazem treinamento, cursos para outra empresa no formato online. Isso. A gente programa esses cursos, porque esses cursos são interativos, né? Legal. Então, o funcionário ou o aluno, porque a gente também faz para universidades. Então, se você for para uma universidade e ela está online, aquele curso pode ter sido nosso, a gente pode ter feito, né? Então, a gente trabalha para grandes empresas. Você fala a plataforma ali do treinamento, a plataforma do curso em si. Todo o design, tudo vocês que fazem. Todo design, as perguntas, todas as formas que as perguntas vão interagir, e aí como ali tem essa parte pedagógica, ela vai falar, ó, isso o aluno vai aprender dessa forma. Se você colocar dessa forma, se você dispor o curso dessa forma, o aluno não vai aprender. As formas de aprendizagem. Então ela tem toda essa que a gente fala que é o design instrucional, né? Então ele coloca tudo isso de uma forma mais didática para o aluno, até mesmo onde o olho vai focar. O olho foca nessa parte, então se colocar mais importante aqui. E aí a gente faz desde do conteúdo, né, de melhorar o conteúdo, de melhorar essa forma que ele vai ser apresentado, até a parte de design, que essa cor não é legal, porque a gente tem muita parte de acessibilidade também. Entendi. Então a gente também, aí a gente tem níveis de acessibilidade. Então a gente vai falar, ó, esse curso, se você quer um nível alto de acessibilidade, ele não pode ter essa cor porque um daltônico não vai poder fazer, não vai conseguir fazer. Ou se você quer um nível de acessibilidade médio, então você pode ter algumas interatividades com a tela, porque aí um cego, se ele não vai conseguir fazer. Então, depende do nível de interatividade. Entendi. A gente vai falar, ó, esse curso é para você. Que legal. Então, assim, e alguns cursos que a gente faz são games. Então, a gente projeta games também. Então, a pessoa vai ter que trilhar um mapa e ela vai achar tesouros, e isso vai ser o aprendizado dela. Que legal, que é a gamificação. Gamificação. Então, a gente faz tudo isso para as empresas. Então, assim, a gente entende o que a empresa quer. Algumas empresas, ou a maioria delas, ela só quer cumprir uma tabela porque um órgão está pedindo. Está pedindo, né? Treinamento. Então, assim, então precisa do treinamento. Então ela fala, eu quero isso totalmente neutro, que o aluno chegue lá e faça e acabou. Outras não, eu quero algo interativo, né? E assim, a gente está até acabando um curso agora que é um game, e a gente tem uma possibilidade de escrever ele para ganhar como uma premiação como o melhor curso do ano. Que legal. Então, assim, então é isso que a gente faz, então a gente promove isso para os nossos clientes, e também com uma parte de gerenciamento de projetos. Então também a gente oferece para gerenciar o projeto também. Então, como às vezes a gente pega projetos muito grandes, né, que são com dezenas de cursos, com dezenas de módulos, isso precisa ter um gerenciamento muito profundo, porque você tem muita mão de obra e muitos assets, né? Muitos elementos. Então você tem figuras, você tem vídeo, e aí você precisa de muitas pessoas, porque você precisa de uma pessoa para fazer a parte gráfica, você precisa de uma pessoa para fazer narração, você precisa de uma pessoa para fazer toda a parte de tradução, né? A gente está trabalhando num curso agora que vai ser traduzido para mais de 10 línguas. Então você tem que pensar já nisso, tá bom, eu estou fazendo esse curso em inglês ou em português, mas como ele vai ficar no alemão?
Então, até mesmo na disposição dos elementos, você precisa pensar, ó, o alemão, ele tem mais elementos do que o inglês. Então, eu preciso deixar mais espaço, porque ele vai ter que ficar parecido. Então, a gente tem que pensar tudo nisso. Então, a gente oferece também essa parte de gerenciamento de projetos para os nossos clientes, para que a gente possa cumprir todas as datas e entregar o melhor produto dentro do prazo para eles. Que legal. Então, foi a Elis que começou, né, Elis? E qual que foi a sua visão, Elis, ali do começo? E como que foi o começo? Eu sempre fui simples, então eu nunca tive uma visão de ter uma grande empresa. Isso sempre foi, eu deixei sempre para ele, porque ele era o cara empreendedor, ele era o cara dos negócios. Mas quando eu me vi nessa situação que essa oportunidade caiu no meu colo, então no começo eu penso assim, vamos começar, tudo que começa grande é monstro, né? Então, a gente começa pelo básico. Então, foi assim que eu pensei. Vou arrumar um cliente que eu possa dar conta e eu vou caminhando com esse cliente. Com esse cliente que eu tiver, eu vou entregar o meu melhor. Que eu estava aprendendo também, era uma área nova para mim. E conforme a necessidade for chegando, eu vejo o que eu faço. Simples assim, essa era a minha visão. Eu nunca tive uma visão. Esse era o planejamento. Esse era o meu plano. Então, eu nunca pensei assim, olha, eu vou trabalhar 2 anos, então a minha empresa vai expandir, eu vou contratar. Eu sabia que isso ia chegar em algum momento, porque a gente já teve essa conversa várias vezes, a gente sempre teve esse plano no nosso coração, mas como a minha questão de empreendedorismo ela é muito baixa. Então, eu sou uma pessoa que vai muito pelo instinto ou pela necessidade. Então, teve um momento que chegaram vários clientes ao mesmo tempo e eu falei sim, a gente falou sim para todos eles. E aí eu falei, Demetrios, não dá mais para você só me ajudar, agora você vai ter que ser integral. Então, conforme vem a necessidade, que eu vou reagindo. E assim, uma coisa que eu faço muito também é porque ele tem muita visão estratégica, então eu fico com a parte do design, da beleza, do que é necessário, do conhecimento que eu tenho mesmo, mas essa parte estratégica da empresa, eu deixo muito para ele, para o planejamento dele. Às vezes, porque eu conheço a indústria um pouco melhor, eu dou uns toques, eu falo, tá andando para esse lado, então a gente vai precisar no futuro disso e disso e disso, a gente precisa aprender X e Y software para poder trabalhar melhor. Então, eu sempre dou um toque para ele, mas quem compra o software, quem vê se dá, quem contrata quando precisa, é sempre com ele. Uma coisa assim que eu gastei um tempo pensando, eu ainda entregava comida, eu já tinha a empresa, a gente ia abrir, eu estava no comecinho, alguma coisa assim, e eu ainda estava entregando comida. O que eu pensei foi no nome. Então, esse nome eu tirei de um podcast que eu estava ouvindo, e a palavra envision é visualizar. Então, a mulher que estava dando o podcast, que é até a minha pastora Karen, ela falou, they need to envision, eles precisam visualizar. E aquela palavra entrou no meu coração, visualizar é uma coisa boa para uma empresa de treinamento. E é o símbolozinho, logo pensei numa borboleta, para representar a metamorfose, que é o objetivo final do treinamento, eu começar o treinamento de um jeito e terminar de outro. Então eu quero que quando a gente tenha envision, que a gente quer que as pessoas que fizerem o treinamento que a gente projeta, que eles visualizem as possibilidades. E que no final desse treinamento eles saiam diferentes de como eles entraram, que haja algum processo de mudança. Essa é a ideia do treinamento. Então essa é a transformação que vocês vendem, que vocês pretendem. Que legal. Isso, esse é o objetivo. E assim, uma coisa que a gente preza muito, né? E é uma coisa que tem dado muito certo, é entregar. A gente tem uma coisa muito, muito forte enraizada na Envision, que é entregar um bom produto, né? Uma excelente qualidade. E ser sincero o máximo possível, né? O que acontece muito na empresa de serviço, na indústria de serviço, é que a gente, né, acaba entregando o projeto da forma que ele está para a gente cumprir o prazo. Então na Envision a gente tem assim, a gente vai entregar o melhor dentro do prazo. Então a gente não vai entregar o que dá dentro do prazo, a gente vai entregar o melhor dentro do prazo. E se eu tenho um budget para 10 dias e eu consigo fazer isso em 9, eu vou entregar para o meu cliente em 9 e vou cobrar ele 9. Então essa sinceridade com o nosso cliente nos traz parceria. Então nosso cliente, porque assim, o cliente que está me contratando, ele não sabe nada do software. Ele não sabe nada de como construir. Aí meu cliente pergunta, às vezes o nosso cliente pergunta, eu posso fazer isso? Aí eu falo para ele, você pode ou não. Então assim, ele está totalmente na nossa mão. Né? Então a gente tem que ser o mais transparente com ele e a gente tem que ser o mais honesto com ele também. Então se eu poderia falar para ele que eu levo 10 em vez de eu levar 9, né? Eu poderia ganhar mais nesse processo, né?
Então, assim, a gente preza muito por isso, pela Que legal. sinceridade, a honestidade e a qualidade. E então, o que a gente tem criado com o nosso cliente? Parcerias. Então, nosso Que legal. cliente, ele volta porque ele sabe que ele pode, que ele acredita na gente, né? Ele sabe que ele vai estar na nossa mão, e a gente vai falar a verdade para ele, né? A gente vai guiar ele, porque a gente conduz o cliente, porque ele produz o conteúdo, ele é o expert do assunto, né? Legal. E eu conduzo ele da forma que ele tem como ele tem que apresentar, tal. E a gente cria uma parceria com isso. Então, nossos clientes, né, o que a Ali falou, não uma vez ou duas, mas muitos nossos clientes falam: por que vocês não vêm trabalhar com a gente? Por que vocês não vêm trabalhar na nossa empresa? A gente fala: se for business to business, a gente vai trabalhar com vocês da melhor forma, mas como business empregado, funcionário. A gente tem nossa empresa, a gente tem outros clientes, a gente não acha honesto com eles e também, assim, deixar todos os clientes que a gente já construiu, né, por uma boa proposta, né, de emprego. Legal, legal. E vocês têm clientes só fora do Brasil? Isso, a gente só tem clientes fora do Brasil. Nossos clientes estão totalmente focados na Europa e Estados Unidos, né, e tanto por causa de a gente lidar muito com cursos em inglês, e também, assim, como a gente faz a tradução, a gente tem contato com outras línguas também, mas nossos clientes estão focados totalmente na Europa e nos Estados Unidos. Que legal, que legal. E como que é trabalhar no Brasil, morar no Brasil e ganhar em outra moeda? Como que é? Não é mal. Ensina a gente aí. Isso é o melhor cenário, né? Assim, sim. Apesar... Para chegar nesse lugar, a gente teve que pedir para alguém fazer uma ligação pra gente, para acertar a conta de água, lá no comecinho, não é? É tudo uma construção. Perfeito. Tem que ter a humildade primeiro para aprender, né? Sem dúvida. Aquilo que vocês falaram, os 6 anos foram um processo de transformação, né? E estão colhendo os frutos, né? Foi a época do plantio, né? Plantou, regou, cuidou. E agora estão colhendo, que bacana. Isso. Nossa. E assim, igual eu falei, eu acho que, né, a gente foi preparado para esse momento, né? Então a gente disse que a gente é muito abençoado, né? Tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente construiu hoje, a gente considera que não são muitas pessoas que chegam nisso. Mas, e aí a gente entende todo esse processo dos 6 anos. A gente precisava estar preparado para esse momento. Faz todo sentido agora, né? Faz todo sentido, porque assim, a gente tem humildade suficiente agora para olhar para tudo isso que a gente tem, tudo isso que a gente conquistou, e a gente falar: ok, isso são apenas coisas. E não subir, né? Não subir. As pessoas ainda têm mais valor do que essas coisas. Que legal. Nossa, que bacana. Então, assim, isso transformou a gente, isso preparou a gente para esse momento, né? Então a gente entende, foi o que eu falei no começo, né? A gente foi preparado para estar aqui, né? Eu entendo que todos nós vamos chegar em um lugar que tá planejado, tá pronto já. A gente vai chegar num lugar que a gente sonha. O que não tá pronto é a gente, o que não tá preparado é a gente. A gente precisa se preparar para chegar lá. Então, eu entendo que esse processo, uns demoram mais, outros demoram menos, né? Eu digo que o povo, quando estava no Egito, demorou 40 anos para chegar na terra que foi prometida para eles, né? O povo hebreu, né? Mas o percurso é só de um mês. São mais ou menos 40 dias. Então, assim, a gente pode demorar 40 dias ou a gente pode demorar 40 anos. Mas aquela terra, ela tá preparada pra gente. Já tá feito. Tá feito, tá pronto. Mas o que vai fazer eu chegar nesse lugar que tá pronto já? Sou eu mesmo. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser lapidado pra chegar lá. Acredito muito nisso também. Acho que eu já te falei, né? Acredito muito que Deus não faz nada pra gente porque Ele já fez tudo. E só falta a gente fazer a nossa parte. Trilhar nosso caminho, né? Evoluir como pessoa, né? Mentalmente, espiritualmente. Porque tá feito tudo já. Já fez tudo. Quer mais que isso, quer mais que fazer a gente dar toda essa oportunidade, né? Falta a gente acessar, né? Acessar isso, que já tá feito. Que legal. Casal, super bacana o bate-papo, tá bem legal, tá? Legal. Mas a gente já tá indo pros finalmente aqui, senão depois a edição fica muito longa. Tá? E como tá o negócio de vocês hoje? E quais são os planos assim pro futuro? Tá bom. Acho que o nosso negócio vai muito bem. Desde quando começou, são 3 anos de empresa? 3 anos de empresa. São 3 anos de empresa, não é muito tempo. Mas ela tem vindo numa crescente muito boa. Às vezes supera as nossas expectativas. Sim. E esse ano a gente teve um breakthrough
um romper diferenciado, que era, antes a gente lidava ainda, às vezes eu assinava contratos que eu tinha que trabalhar como funcionária daquela empresa por um tempo, por 3 meses ou por 6 meses, e isso era uma coisa que a gente queria parar de fazer. E também, às vezes, os nossos contratos, eles vinham através de agências, então a gente acabava sendo o terceiro do terceiro, que era uma coisa também que a gente queria eliminar. E esse ano a gente conheceu muitas empresas novas, e a gente está conseguindo contratos para lidar direto com a empresa, sem ter um intermediário. Legal. E sempre mantendo bem claro, eu tenho uma empresa na Inglaterra, mas eu moro no Brasil, tudo bem, eu posso trabalhar no seu fuso horário, não tenho problema com o fuso horário, mas são coisas que a gente queria deixar claro e que a gente conseguiu fazer esse ano. Antes, assim, porque existe uma barreira, um passo que você tem que dar entre o ser autônomo e virar empresa, virar um negócio, né? Perfeito. Então, e esse foi um passo que a gente deu esse ano. Legal. Foi muito bom, graças a Deus, né? Então, esse ano foi o primeiro ano que a gente conseguiu trabalhar com múltiplos projetos ao mesmo tempo, e o ano que a gente conseguiu contratar pessoas. Que legal. E era uma coisa que, assim, na verdade, não tinha previsão, né? A gente estava indo muito bem, um para mim e um para ele, e esse ano expandiu. Eu acredito que muito foi por causa da ousadia do Demetrius. Então, eu sou um pouco mais, assim, centrada, e eu falo, eu tenho e tá bom, eu tô feliz com ele, mas os Demetrius não, se puder ter 2, 3, por que não? Então, quando teve uma demanda muito grande, e a gente, induzida pelo Demetrius, a gente falou sim para todas elas, e aí surgiu a oportunidade de contratar e de expandir. Então, a empresa vai muito bem, e tá numa crescente, tá numa expansão, assim, num momento bem, bem legal, que assim, talvez o ano que a gente tem mais segurança. Então, nos anos anteriores, a gente, toda vez que acabava, eu trabalhava com um contrato de cada vez. Quando acabava aquele contrato, eu não sabia quando eu ia conseguir o próximo. Entendi. Esse ano já tem um calendário, uma agenda. Uma carteira, muito, assim, de serviço. Isso, exato. Muito mais variado, e a gente, trabalhando com múltiplos contratos ao mesmo tempo, elimina bem essa questão. Então, a gente já tem muito mais previsibilidade, mais estabilidade, e se a gente consegue prever exatamente quando a gente consegue ter férias, tira férias, quando vai ser mais fraco, quando vai ser mais agitado, assim, em termos de contrato. Isso. Que legal. Assim, a gente, tá vocês dois e mais um? Somos 4 hoje. 4? Olha que legal. Somos 4. E às vezes a gente contrata um designer ainda. Então a gente tem um designer, somos 4, e às vezes se tornam 5. Que legal. Nossa, que bacana. E assim, a gente tem aprendido muito, né? A gente tem aprendido, assim, a gente é novato, né? A gente veio da iniciativa privada, né? Então, trabalhando em grandes empresas. Mas como empreendedor, a gente, apesar de meus pais já serem empreendedores, meu avô já era empreendedor, né? Sempre trabalhando muito no comércio, né? E eu me considero novato, né? Mas que bom que vocês têm essas clarezas. Isso é muito bom pro negócio de vocês. Porque senão, quem não tem essa visão, depois de 2, 3 anos já acha que já é empreendedor, já é empresário, começa a tomar atitudes, né, nesse pensamento. Já começa a acelerar muito, investir muito, ou já começar a sugar muita empresa em questão de dinheiro. Mas vocês com essa clareza, não, a gente só tá começando, a gente é tudo novato. Vocês vão com mais cautela, né? Sim. E aí, assim, então a gente está aprendendo a lidar com as situações, até mesmo com a sazonalidade, né? Então, assim, esse ano foi um ano que a gente começou, assim, bem difícil, porque a gente acabou o ano passado, e aí a gente acabou nossos contratos, né? Geralmente a gente tem é bem sazonal o nosso negócio no começo e final de ano, né? Então a gente sempre planejou caixa, a gente sempre tem fluxo de caixa, mas como não tinha o negócio, não tinha os contratos, a gente acabou, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer, né? E aí com esse ano a gente aprendeu que quando chega um momento sazonal da baixa, a gente tem que aproveitar e tirar nossas férias, descansar, aproveitar tudo aquilo que a gente trabalhou, porque quando engrenar o negócio, a gente trabalha muito. Então, assim, a gente tem, falando um pouco de futuro, a gente tem muito forte de se tornar mesmo uma empresa de treinamento que fornece todas as etapas do treinamento. Então, se precisa de um vídeo, se precisa de um áudio, se precisa de uma tradução, se precisa de uma consultoria, porque assim, o treinamento ele surge de uma necessidade, né? E quem levanta essa necessidade?
quem vai levantar é um consultor, quem vai levantar vai ser um analista. Então, prover também essa consultoria, que é um pouco do meu background na iniciativa privada, que é essa melhoria de processos, que é estar em loco e analisar o processo para ver se se é treinamento ou é mudança de processo. Primeiro, se eu mudo o primeiro processo, ou se depois eu aplico um treinamento, ou se só um treinamento vai resolver. Então, essa análise também é o que a gente quer prover como uma empresa de e-learning, de treinamento, mas global, né? Legal. E aí a gente avançar mais nesse passo que a gente está dando, que é trabalhar totalmente business to business, né? Totalmente para o cliente final, porque isso traz um retorno para a gente maior, e trabalhar também, hoje a gente cobra nossos clientes por projeto, por dia, né? Por projeto e por dia, mas a gente também tem uma formulação de trabalhar, de fechar projetos inteiros. Então, eu vou fechar desde a análise de causa até a eficácia do treinamento. Então, eu cumpri totalmente essa ponta, né? A gente tem uma projeção de crescimento médio de 12% ao ano, né? Então, de 12% a 15%. A gente tem crescido 20%, 50%. Quando você fala isso, é crescimento de faturamento? De faturamento, isso. Então, que legal. Assim, então a gente tem crescido, a gente sempre projeta isso, né? Sempre a gente faz um real versus um planejado versus um realizado, né? Então, assim, a gente tem projetado o que eu acho muito bom é 15% para uma empresa crescer ano, né? Mas como a gente é uma empresa nova, a gente tem avançado a passos largos, né? A gente fala de 50% de crescimento, cara, em tudo, né? A gente fala de faturamento, mas esse ano foi crescimento em funcionários, né? A gente era 2, a gente virou 4, né? Então foi um crescimento bacana que a gente tem, mas a gente diz o seguinte, não tem mais como voltar atrás. Então é daqui para frente. Né? Então a gente tem visto novas ferramentas, né? E a gente tem um plano de no futuro a gente vai lançar o nosso próprio curso, né? Que é um curso que a gente como desenvolver cursos online, né? Legal. Que Nossa. a gente não tem muito essa ferramenta aqui, principalmente no Brasil. E a gente quer trazer isso porque essa área é uma área bem desconhecida no Brasil, né? E bem desvalorizada também, né? O que a gente faz no Brasil hoje em dia, ele não é 10% do que vale fora do país. Então, é valorizar esse ramo, mas entregar ferramentas, né? Ensinar ferramentas pro brasileiro, né? Trazer isso também em outras línguas também. Então, assim, a gente está projetando para o ano que vem a gente lançar o nosso próprio curso, que vai ser de como você usar as ferramentas para criar um curso online. Que legal. E aí, então é isso que a gente tem planejado para o futuro e só caminhar para frente e bacana. O mundo não tem limites, né? Então a gente tá sonhando alto aí para alcançar novas empresas, né? Em novos países, em novas línguas, né? Para a gente poder alavancar mais o negócio. Que legal, que bacana. Nossa, eu consigo visualizar esse curso aí de vocês dois ensinando isso que, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo aqui, ainda tem muito mercado. E principalmente, né, essa ideia de a gente trabalhar uma empresa, a gente trabalhar aqui e fazer o comercial para fora também. Como estudar a língua, como estudar a cultura, como se relacionar, como fazer tudo isso, né? Sim. Isso dá para ensinar muito, dá para ajudar muitas pessoas assim, né? Sim. E uma coisa que tem meio fervido no nosso coração é isso. É a gente poder passar isso adiante. Então a gente entende que a gente foi presenteado com algumas coisas, né? Então a questão da empresa, numa indústria nova, até mesmo a língua, né? Então a gente tem isso para a gente poder ajudar e colaborar com as pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, a gente tem no nosso coração que a gente não está aqui, principalmente em Kinda, né? A gente não veio aqui por acaso ou porque aconteceu, mas porque a gente tem um propósito. Então, a gente realmente quer transportar tudo aquilo que a gente tem na vida de outras pessoas, né? E até pegando um gancho, né? A gente já tem começado um projeto de inglês local, com pessoas, para a gente poder trazer, ajudar as pessoas a alcançar um nível e alcançar também... Globalizar Pindamonhangaba. Isso aí, Pindamonhangaba inglesa. Então, assim, e também isso. E a gente poder contribuir também com o desenvolvimento das pessoas, porque a gente, mais do que a gente tem no nosso coração, é que o estudo fez a gente chegar até aqui. Que legal. Então, assim, o conhecimento fez a gente chegar até aqui. Então, eu acho que a leitura, o estudo, o desenvolvimento pessoal, ele é a chave
para você chegar onde você quer chegar. Informação, né? Que legal, que bacana. Show de bola. Se nasceu assim, se nascer com esse pensamento, com essa transformação, já deu certo. Não tem como dar errado. Sim. É que você está pensando em pessoa, está pensando em melhorar a vida de pessoas, ajudar a pessoa, transbordar na vida de pessoas. Aí pode ser qualquer negócio que dá certo. Porque quando a missão é forte, não tem jeito. E o que eu mais prego aqui no empreendedorismo é isso. Nascer um negócio com mais missão. Não ficar pensando só em dinheiro, não só ficar pensando porque o outro tá dando certo com aquilo. Não, trabalhar assim, em que realmente eu posso ajudar, né? Sim. Tá certo que existem oportunidades, existem necessidades, mas, não sei, dá para fazer uma força, dá para parar um pouquinho para pensar quando for abrir uma empresa, trabalhar realmente o que eu quero ajudar, né? Como pessoa, o que eu quero transbordar. Acho que às vezes um erro que as pessoas cometem é quebrar a vida entre a minha vida profissional, a minha carreira, a minha família, a minha vida como esposo, como pai. Acho que esse é um grande erro. Eu acho que toda a sua experiência, tudo que eu vivi aqui no Brasil, pude viver lá fora, todas as experiências boas e ruins, todas as habilidades, as facilidades que eu tinha com leitura, com uma língua, o meu gosto natural por design, o gosto natural do Demetrios por liderança, tudo isso tá ali por uma razão, e você provavelmente já tem tudo que você precisa. A gente às vezes fica buscando por coisas que a gente não tem. Mas para onde você tá, provavelmente, para o lugar que você tá, provavelmente você já tem tudo que você precisa. E que são seus gostos naturais, suas habilidades naturais. Então, acho que não é pensar, eu vou fazer dinheiro para poder depois fazer aquilo que eu gosto. Mas é fazer o que você gosta. O dinheiro vem. Exato. Pensar numa forma de monetizar já o que você gosta, acho que é um passo que tem grande chance de dar certo. E eu acredito muito nesse caminho. E o que mais o Empreender a Mais vai pregar é isso. E com questão aqui de fazer conteúdo, de falar sobre isso, de encontrar pessoas que estão indo por esse caminho, de fazer treinamento, de fazer aqui todo esse bate-papo, conteúdo no WhatsApp, conteúdo no Instagram, conteúdo no YouTube, para falar, para mostrar esse caminho, né? Porque tem muita coisa errada acontecendo com empresários, com empreendedores no Brasil, estão quebrando muito cedo. E uma das coisas que eu acredito é muito isso. É muito isso, a pessoa não realmente está dentro dela, a empresa não está dentro dela, tá fora, só está fora. Né? E momentos difíceis vêm, não adianta, quem empreende sabe, momentos difíceis vai vir, não tem jeito. Aí nesses momentos as pessoas desistem muito fácil. E assim, quando você tem muito o foco final como o financeiro, né, você faz a conta 1 mais 1 não dá 2, cara, então assim, não tem um porquê você ficar, porque o foco já financeiro, desanima. Né, você desanima, mas quando você persiste naquilo, porque aquilo é uma ideia, né, eu digo assim, que eu acho que o ponto forte do negócio é a ideia. Quando você acredita na sua ideia, se o primeiro ano não deu o que você pensava, o segundo ano não deu, mas aquilo é uma ideia que está fixa na sua mente, e aquilo que você quer fazer... Você acredita mesmo, né? É aquilo que você acredita. Num ano e 2 anos, não vão fazer você desistir, né? Porque é aquilo que você acredita. Então, eu acho que é muito isso. Quando o primeiro lugar vem a ideia, vem a missão, igual você falou, né? Do que o dinheiro. Lógico, o dinheiro ele é importante, né? E uma coisa que é muito importante é deixar bem setado na empresa, bem estabelecido que a empresa ela é uma pessoa. Então ela tem a precisa dar lucro, né? E precisa dar lucro, ela precisa dar lucro. E eu sou outra pessoa que eu não posso pegar tudo que a minha empresa tem e colocar na minha pessoa física, né? Perfeito. Então a minha pessoa, ela precisa sustentar, a pessoa empresa, ela precisa sustentar. Então ela precisa ter fluxo de caixa para ela. E eu preciso ter a ter vida fluxo dela. de caixa pra mim, né? Então, assim, são duas pessoas diferentes. Então, assim, ela tem a vida dela e ela precisa ter fluxo de caixa pra ela. Eu tenho a minha vida, eu preciso ter fluxo de caixa pra mim. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Porque eu preciso ter duas coisas saudáveis, né? A empresa, ela precisa ter saudável e eu preciso ser saudável também. Porque se minha empresa vai bem e a minha vida financeira ela é uma bagunça, cara, não tem empresa, não tem negócio bom que vai sustentar a minha bagunça. Sem dúvida. CNPJ então, forte, CPF forte. CPF forte, CNPJ forte. Isso aí. Legal. É um complemento outro. Legal. E por outro lado também tem muitas pessoas que começam só pensando em dinheiro e às vezes quando ela ganha o dinheiro, ela vê que não é aquilo. E não é só dinheiro. Porque a gente sabe que não é só dinheiro. A gente sabe que tem outras coisas envolvidas, né? Mas que legal. O que mais vocês aprenderam com o empreendedorismo nesses 3 anos? Rick, aí dá uma pausa. Deixa eu ligar sua luz, tá ficando escuro aqui? Beleza. Enquanto isso você quiser falar, Elis, o que mais você aprendeu com o empreendedorismo? Agora melhorou. É uma pergunta difícil.
Eu acho que você pode começar. Assim, uma coisa que a gente aprendeu muito, primeiro é a gente trabalhar junto, a gente tá 24 horas junto, né? Eu brinco com a Li e falo assim, nunca pensei que ia sair com a minha chefe, né? Quer dormir com a minha chefe. Então, uma coisa que a gente aprendeu muito é... Acho que eu vou colocar isso no início do vídeo, viu? Pra chamar a atenção mesmo, pra o pessoal ficar. Então, assim, cara, trabalhar junto é viver 24 horas junto. Então, a gente estabelecer os limites, né? A gente estabelecer o que é negócio, o que é empresa, o que é casal, né? Então, isso a gente tem aprendido muito, né? De como a gente colocar limites em algumas coisas. E outra coisa que a gente tem aprendido, que assim, eu tenho aprendido muito, é sobre a sazonalidade. Por quê? Porque o empreendedor, ele tem que entender que, né, se você pegar grandes empresas, pegar Scania, Coca-Cola, eles sabem a hora que o produto dele vai morrer. Ele já está calculado. E a gente, como empreendedor, que tem a pequena empresa, a média empresa, a gente acha que o nosso produto nunca vai morrer. E a gente não vê opções, né? E a gente tem aprendido muito da sazonalidade. Então a gente tem procurado diversificar o nosso negócio. Então, assim, o que eu posso oferecer a mais se o meu produto que eu tenho hoje, ele tem uma sazonalidade alta nesse período do ano? O que eu vou cobrir ele aqui, né? Então, assim, a gente diversificar mais o nosso produto, né? Legal, então, legal. Assim, a gente tem aprendido bastante isso, apesar de na academia, né, nos estudos, na universidade, se fala muito de diversificação de produto. Na prática, a gente às vezes tem amor por aquele produto, você não quer largar ele, você não quer pegar outro, né? Você não quer ter outra coisa porque ele é meu carro-chefe, porque eu domino essa área, né? Mas a gente tem sentido isso na pele, essa necessidade de a gente se diversificar mais. Então a gente tem essa ideia de passar de empresa de construir cursos para outras empresas, mas também ser uma empresa de fornecer cursos, né? Legal. Então é isso que a gente tem aprendido muito. Demetrio, isso é um ponto muito importante, cara. É muito, muito importante mesmo. Tem vários negócios quebrando por causa disso. A pessoa não pensar nesses pontos. Dando um exemplo, vamos supor, uma pessoa que abre um açaí, que tá na moda hoje, né? Abrir açaí. E eu vejo várias perguntas assim, mas como que eu faço para vender açaí no frio, no inverno? Como que eu faço? Não vai vender. Não vai vender. A pessoa tem que entender que o negócio dela não vai vender. Vai vender um ou outro, mas vai baixar a demanda. Sim. Aí tem que pensar, o que eu posso oferecer aqui, né, que eu pego esse público do pouco mais frio, né, sei lá, colocar um petit gâteau, um caldo, alguma coisa assim. Mas a pessoa precisa entender e não brigar com esses períodos. Né? Se você brigar, não tem como você ganhar. Não vai ter demanda mesmo, não adianta, não tem como. Né? Mas que bom, que legal você falar isso, porque é a primeira vez que tocaram nesse assunto aqui, nesses bate-papo, e é um ponto muito importante para as pessoas que querem empreender já ter essa noção. Né? Que meu produto, como que vai ser esse período, né? De demanda alta, de demanda baixa, a demanda baixa, o que eu posso fazer, né? Porque também tem isso, tem um ego, tem um apego com o produto, com o negócio. Filho, né? É o filho. E toda a estrutura de marketing também, a pessoa não quer mudar. Mas que legal você falar isso. E você, Liz, o que mais você aprendeu? Olha, nessa temporada aí de empreendedorismo, tem me mudado, é o que eu posso dizer, né? Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, que evitei outras pessoas. Então, eu queria mais estar com o que está escrito, em vez de fazer uma ligação. Eu prefiro mandar um e-mail. Introspectiva mesmo. Isso. Então, assim, com a empresa, às vezes é inevitável. Então, eu sou, às vezes, a única cara que pode ser apresentada ali naquela reunião. Então, fazer o quê? Eu tenho que ir. Então, uma das coisas que a empresa tem, assim, me esticado, né? Eu tenho crescido com a empresa, é desenvolver um pouquinho mais o lado comercial. Então, eu aprendi algumas coisas. São técnicas mesmo. É uma palavra que você substitui no seu e-mail que soa mais amigável, que soa mais simpática. Gentil. Isso, que soa mais gentil. Então, e até culturalmente também. Então, assim, eu fui aos poucos aprendendo como é que os ingleses, os americanos se comunicam, a importância de você abrir uma câmera na reunião, ou então simplesmente go along com a maioria. Então, se a maioria fecha, vamos fechar também. Se o pessoal abre a câmera, então esteja preparada para abrir sua câmera. Então, desenvolveu muito em mim esse lado mais comercial, aprender a lidar mais com as pessoas. Assim, o dia que eu tenho 2, 3 reuniões é um dia que eu não produzo nada. Então, são dias extremamente desconfortáveis para mim, que, assim, para mim são reuniões perdidas. Reunião para mim... Mas, assim, eu mais e mais eu tenho entendido a importância e a enxergar com os olhos das outras pessoas que são diferentes de mim.
e ver quanto isso é importante para todo mundo, né? Então, o empreendedorismo me fez fazer coisas que eu não gosto. Que legal. Porque eu só que tenho precisa eu ser para fazer. feita, né? Exato. E assim, foi para nós dois foi algo bem assim, que realmente lapidou a gente de uma forma assim, né, que a gente nunca imaginava. Porque ali acabou tendo que ser comercial, né? E sendo começou introspectiva, sendo quietinha, sendo que não quer se relacionar com pessoas. Olha que louco. E eu doido para ser comercial, né? E eu assim, Um perfil totalmente comercial. Comercial. E eu assim, se eu for aí, eu arrebento tudo. Mas assim, e aí ela, como ela iniciou e ela tem contato com as pessoas lá do começo, então a gente acaba assim, toca comercial, né? Então toca aí. E eu tive que vir para uma área que totalmente de análise de escrita, de design, de programação, 100 pessoas. Então assim, só eu e um laptop, assim, produzindo, programando, vendo design, vendo se a escrita tá boa, vendo se o layout tá legal. Então isso foi para mim assim uma coisa assim, me esticou muito, assim, sabe? Me lapidou de uma forma assim. Bem lapidado mesmo, assim. Então. Mas é muito legal, porque quando ele tem dúvida ou não sabe direito o que é melhor, ele me pergunta. E a mesma coisa às vezes eu tô numa reunião, eu coloco tudo no mudo lá e eu falo, Demetrios, tá acontecendo isso aqui, o que eu faço? Entendi. E aí ele me ajuda, então é um ajudando o outro. Que legal. Eu falo que o empreendedorismo é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, nós para você melhorar, colocar, às vezes, coisas que você acreditava que você mesmo, né, tinha potencial, né, tinha ali algum certo talento para fazer. O empreendedorismo, ele é fascinante por causa disso. Você vai evoluindo conforme a sua empresa, no CNPJ e no CPF também. Você vai evoluindo. É muito bacana. Cara, parabéns pela história de vocês. Eu tô vendo que o negócio de vocês parece que vocês estão evoluindo como pessoa também e como casal. E como essa troca de casal. Porque a troca no relacionamento é muito importante. Quando um tá indo pra um caminho, o outro tá indo pro outro caminho, pode saber que esse caminho, se continuar assim, vai dar algum erro, né? E a empresa de vocês parece que está unindo mais vocês ainda e vocês estão mais conectados, né? Não deve ser fácil, tem dias que não deve ser fácil, porque a gente sabe, né? Como casal vivendo 24 horas, mas vai ter com qualquer pessoa também. Mas isso é bem legal de ver vocês assim. Parabéns pelo que vocês estão construindo. Parabéns pela coragem de largar tudo aqui, meio que começar do zero lá na Inglaterra, de passar por todos esses perrengues e acreditar e ter clareza que isso foi um ponto de transformação na vida de vocês, de mudança, né? Que Deus estava preparando isso, né? Vocês estão colhendo agora. E o legal é que vocês estão colhendo, já estão transbordando, já estão querendo transbordar, já estão com esse projeto de inglês aí para ajudar pessoas a se desenvolver na língua, que é muito importante. Cara, parabéns. E para mim fazer a última pergunta aqui, antes de eu fazer a última pergunta, passa a rede social de vocês para o pessoal te conectar com vocês. Bacana, legal. Quer passar? Vixe, complicou, a gente não sabe de qual. Não, tranquilo. o meu Instagram é Demetrios, né? Fontinelli. E aí só acessar lá, vai estar meu Instagram, Demetrios Fontinelli. Demetrios com... agora não sei se a pessoa vai saber falar Demetrios, né? eu coloco aqui na descrição do vídeo. Legal. O meu tá Elis Santos _BR. Legal. Pessoal, para essas pessoas que estão querendo empreender, né? Imagina essas pessoas que tá parecida com o perfil que vocês começaram, né? Que tem esse sonho, tem o sonho de empreender, tem a vontade de empreender, mas por algum motivo ainda não começou. Que dica que você dá para essas pessoas? Olha, eu dou a dica que é uma dica que eu faço não apenas para a empresa, mas eu faço para toda a minha vida. Então, sempre antes de começar alguma coisa importante, sempre antes de dar um grande passo, além de consultar, de sempre estar alinhada com o Demetrios, porque nós somos um e nós queremos ir sempre para o mesmo lugar, né? Então, eu nunca planejo algo para ir sozinha, sempre considerando o outro. Mas, além de consultar ele, assim, a primeira pessoa que eu consulto é sempre Deus. Então, assim, eu acho importante quando você está terminando um ciclo, uma temporada, você descansar, tirar um momento de descanso, porque o descanso não é para quando você termina uma grande coisa, na verdade, descansa antes de você começar uma grande coisa. Então, você se prepara para aquilo que ainda vai começar. Então, eu acho muito importante, antes da pessoa dar um grande passo, ela tá descansada, e aí você vai ter mais clareza no que você pensar, e assim... Eu consulto Deus e sempre funciona. Hoje tem funcionado bem. Então eu tô sempre alinhada com o Demetrios, tô alinhada com Deus. E depois eu vou. Se der errado, eu volto.
Que legal, que legal. Assim, meu conselho é, além de a gente ter isso muito forte como casal, de a gente estar sempre muito alinhado e muito alinhado com a nossa fé também, do que a gente acredita que assim, a gente não vai para caminhos que ele vai contra a nossa fé, contra aquilo que a gente acredita. Uma coisa que eu tenho muito forte é se cerque de pessoas que tenham conhecimento, que são melhores que você e que querem ver você crescer. Então, assim, quando você for empreender, olhe quem está ao seu redor. Olhe se aquelas pessoas, se elas são melhores que você, se elas estão numa posição melhor do que você, se ela tem um conhecimento a mais do que você. Não porque você vai ser menor que elas, mas elas podem acrescentar na sua vida. Se você estiver rodeado de pessoas que você é o melhor deles todos, isso tem uma grande chance de estar errado, né? Então, assim, esgote todos os seus recursos que você tenha de conhecimento com as pessoas, né? Pega as pessoas que você tem mais apreço e que você saiba que ela tem um talento em alguma e consulte ela, né? E mostre o seu projeto para que você possa estar cercado de pessoas boas que vão contribuir para aquilo, para você tomar uma decisão. Porque às vezes a gente tem uma ideia e eu digo que assim, o mais perigoso de um negócio é quando você tem a ideia e o recurso. Porque você sai fazendo, né? E você não consulta ninguém, você não consulta as pessoas que estão ao seu redor, você não consulta profissionais, né? Porque a gente vê hoje muitas pessoas pegando um recurso que elas juntaram a vida inteira e elas colocam isso num sonho. Mas eu não consultei os profissionais, eu não fiz uma estratégia de marketing, eu não fiz uma estratégia de vendas, eu não fiz uma análise de mercado, e aí eu saio fazendo. Então, resumindo, o meu conselho é, consulte as pessoas que são especialistas no negócio, veja para onde vai guiar o seu negócio e se rodeie de pessoas boas ou pessoas melhores que você, porque isso vai te alavancar muito naquilo que você está fazendo. Que legal, que legal. Então, consulte Deus. Se der errado, eu volto. Esteja em ambiente, senta com pessoas melhores que você e tenha mentor. Que dicas maravilhosas. Perfeito. Legal. Casal, gratidão novamente, né? Super feliz de estar conversando com vocês aqui. Super feliz de estar começando essa amizade aqui com vocês, né? Reconhecendo vocês. Acho que a gente vive de princípios semelhantes, né? A gente tem os mesmos valores. E que bom que a gente se conectou, que bom que a gente se conectou aqui no meu projeto Empreender Mais. Tenho certeza que a história de vocês vai inspirar, motivar várias pessoas que estão ouvindo aqui, tá? Gratidão pelo tempo que investiu aqui no projeto. Obrigada a você. Obrigado a você por convidar a gente. É um prazer enorme conhecer vocês também, conhecer o projeto um pouco mais e fazer parte desse projeto, contribuir com esse projeto, porque é um pouco que a gente tem no coração também, de ajudar outras pessoas que estão empreendendo, com todo aquele conhecimento que a gente já adquiriu, né? Não é muito, a gente está no começo da caminhada, mas a gente tem esse desejo no coração de ajudar o nosso próximo, né? Desde o que a gente falou lá do começo, quando a gente foi ajudado numa ligação, né, que fizeram pra gente tem no coração isso de ajudar o nosso próximo, de fazer o nosso próximo crescer, para que ele possa ajudar outras pessoas, que vai ser uma corrente, né? Então, é isso aí. Então, assim, aquela pessoa que me ajudou aquele dia no telefone, eu ajudei outra pessoa que estava no telefone, e aí, com a língua, e aí aquela pessoa que eu ajudei, ela vai ajudar outra pessoa, e é isso que a gente gostaria, né, cultivado na nossa vida. Que a gente deixe legados e que as pessoas por onde a gente passar pela vida, elas possam deixar legados também. A gente tem, assim, muito forte que a gente a gente vai passar por vários lugares, né? E por onde a gente passar, a gente quer que as pessoas se lembrem como algo bom, né? Como algo que elas se desenvolveram, que elas cresceram. Então é esse legado que a gente quer deixar. Que as pessoas possam, que a gente possa ajudar o nosso próximo e que a gente possa acrescentar na vida das pessoas. Que legal. Bacana. E pra gente finalizar, eu falo, empreender é mais, aí você fala uma palavra, e aí eles falam outra palavra, pode ser? Uma palavra que vem do coração, que representa pra vocês empreender, tá? Pode ser? Uhum. Empreender é mais... Esperança. Perseverança. Legal. Tchau, pessoal. Falou, tchau. Um abração, fica com Deus. Tchau.